Olá, eu sou o pastor Edson Pires. Estou aqui fazendo uma série de vídeos explicativos sobre os profetas menores do Antigo Testamento da Bíblia. Serão resumos dos livros para despertar em vocês o interesse na leitura e ajudar aqueles que não compreenderam os livros. Farei relação com outros livros da Bíblia, contextualização histórica e também relação com os dias atuais. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Vamos falar hoje, sobre o livro de Amós, fazer um resumo do livro de Amós. Amós, o significado do nome dele quer dizer aquele que ajuda a carregar o fardo. Olha que nome interessante. Amós significa aquele que ajuda a carregar o fardo. Amós foi um profeta do Antigo Testamento, autor do próprio livro. Amós era nativo de Tecoa, uma cidade a cerca de 20 quilômetros nos limites do deserto de Judá e sudeste de Belém. Também era um homem de família humilde. Ele era vaqueiro e cultivador de figueiras. Aproximadamente em 760 a.C., deixou sua vida tranquila e foi anunciar e denunciar no reino de Israel durante o reinado de Jeroboão. Ele profetizou durante os reinados de Uzia, rei de Judá, e foi contemporâneo de Isaías e também de Oséias, que viveram alguns anos a mais que ele. Sob Jeroboão, o reino de Israel atingiu o máximo de sua prosperidade, mas isso foi acompanhado do aumento da luxúria, do vício e também da idolatria. Neste contexto, o luxo dos ricos insultava a miséria dos oprimidos e o esplendor do culto disfarçava a ausência de uma religião verdadeira. Nesse momento, Amós foi convocado por Deus para lembrar ao povo da sua lei, da retribuição da sua justiça e para chamar o povo ao arrependimento. Ao contrário da maioria dos profetas menores que profetizaram em tempo de escassez e pragas, Amós foi diferente. Ele profetizou no reinado de Israel quando havia abastança, prosperidade desse reinado. Havia muita luxúria, muita riqueza. E por causa disso, o povo acabou esquecendo e se afastando do Senhor com a sua luxúria, os vícios e a idolatria. Jeroboão não era temente a Deus. Ele e os israelitas eram idólatras. Misturavam adoração a Deus com adoração a outros deuses falsos e práticas pagãs repugnantes. Também havia muita injustiça social. Os ricos oprimiam os pobres, valorizando mais seus prazeres que as vidas que destruíam, e não havia justiça nos tribunais. Olha, um contexto muito parecido com o que estamos vivendo atualmente. A palavra de Amós incomodava porque ele anunciava o julgamento de Deus iria atingir não só as nações pagãs, mas também e principalmente o povo escolhido, que é o povo de Israel. Este já se considerava salvo, mas na prática era pior do que os pagãos. Então o povo de Israel, eles se tornaram religiosos. Pelo fato de ter uma religião, achavam que já estavam sendo, que seriam salvos. Mas Amós foi lá dizer, olha, não é bem assim. Vocês estão fazendo coisas, embora com a religião de vocês, embora adorando e louvando ao Senhor no templo, vocês fazem coisas piores do que os pagãos. Amós não se contentava em denunciar genericamente a injustiça social. Ele denunciava especificamente os ricos que acumulavam cada vez mais suas riquezas para viverem em mansões e palácios, criando um regime de opressão. Ele também denunciava as mulheres ricas que, para viverem no luxo, estimulavam seus maridos a explorar os mais fracos.
Denunciava também os que roubavam e exploravam e depois iam ao santuário orar, pagar dízimo, dar esmola para aplacar sua própria consciência. Hipocrisia completamente, não é? Os juízes, ele também denunciava os juízes que julgavam de acordo com o dinheiro que recebiam dos subornos. Olha, juízes sendo subornados, ele ia lá e denunciava. Denunciava também os comerciantes ladrões, sem escrúpulos, que deixavam os pobres sem possibilidade de comprar e vender as mercadorias por preço justo. A vida de Amós, a profecia de Amós não era fácil. Mexia com muita gente rica e poderosa. Os israelitas não quiseram ouvir a mensagem de Amós. Amazia, o sacerdote do santuário idólatra em Betel, acusou Amós de conspirar contra o rei e o mandou ir embora. Você pode ver isso lá em Amós, capítulo 7, do 10 ao 12. A Bíblia não conta o que aconteceu com Amós. Mais tarde, suas profecias se cumpriram. Algumas décadas depois, Israel foi conquistado pelos assírios e o povo foi exilado. O povo não se arrependeu com as palavras de Amós, por isso recebeu o castigo devido. E aqui eu separei para vocês alguns textos bem interessantes e bem atuais do livro de Amós. Quer ver? Vamos ver. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Então Deus está levantando os profetas e ele fala através dos profetas, através dos seus servos, para denunciar a idolatria, a prostituição, a corrupção e muitas coisas que estão acontecendo. O livro de Amós, parece que é um livro de hoje, parece que é uma situação atual que estamos vivendo. Continuando ainda a leitura, diz assim, em Amós 8:11: Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Parece muito com esse momento que nós estamos vivendo aí de pandemia, não é verdade? Olha só, as pessoas estão começando a despertar o interesse pela palavra de Deus, com medo de morrer, com medo de não ser salvo. Então esse é o momento, essa é a profecia que está liberada para nossas vidas. Em Amós capítulo 5, versículo 4 diz assim: Assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Olha que coisa interessante. Esta profecia ainda permanece viva. O Senhor está dizendo a todas as nações hoje, ao Brasil, a todas as nações: busquem-me e terão vida. E a vida é quem? A vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. O nosso último profeta, não só profeta, mas o Filho do Deus Altíssimo, que morreu na cruz para nos dar a salvação. Em Amós capítulo 7, versículo 7 e 8 diz assim: Ele me mostrou ainda isto. O Senhor, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: O que você está vendo, Amós? E ele responde: Um prumo. Então disse o Senhor: Veja, estou pondo um prumo no meio de Israel. O meu povo não vou poupá-lo mais. Então, você pode, para que você não esqueça mais sobre o livro de Amós e para que você entenda, a gente pode fazer uma comparação do profeta Amós com um prumo, porque foi o que Deus estava fazendo. Um prumo, aquele fio, com uma ponta, com algo na ponta, de metal, onde os pedreiros usam para colocar,
os tijolos todos certinho, levantar a parede sem nenhum defeito, né? Para que não fique torto. Então Amós, ele foi um prumo na mão do Senhor. E a palavra do Senhor, ele é um prumo na nossa vida. Então que nós, aproveitando aí a história do profeta Amós, e da sua profecia, nós possamos colocar um prumo na nossa vida. E o nosso prumo se chama Jesus Cristo, aquele que dá vida e aquele que conserta todas as coisas. Amém? Espero que vocês tenham gostado deste breve resumo, tá bom? Aqui estão os créditos aonde eu peguei todas essas informações, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a presença de Deus seja contigo em nome de Jesus. Até mais!